Vamos lá falar um pouquinho agora de orçamento público, né? O governo detalhou o bloqueio de 2,9 bilhões no orçamento. Esse valor foi anunciado na semana anterior para cumprir o limite do arcabouço fiscal. Nós preparamos aqui uma ilustração e para quem nos ouve eu vou citando esses dados para que todos aqui compreendam em todas as plataformas do que eu estou falando, né? E o que a gente separou são os bloqueios por ministérios, ó. Então, a gente tem vários ministérios, saúde e educação foram poupados, exatamente porque são áreas prioritárias. O governo também não mexeu com emendas parlamentares, tá? Elas também foram preservadas. Agora, alguns tiveram um bloqueio maior. Por exemplo, o Ministério das Cidades, ó, a gente está falando ali de um bloqueio de 741 milhões. Transportes, 678 milhões. Se a gente olha para a defesa, que é um dos temas prioritários hoje do país, né, que tem gerado, inclusive, resquícios ou consequências na avaliação política do governo, a gente está falando de um bloqueio que chega a 446 milhões. Para o desenvolvimento e assistência social, o governo bloqueou aqui, ó, os seus 281, 668. A integração chega a 179. Aí esses limites vão diminuindo e vem um bloqueio menor aqui de 36.298 para gestão e inovação. Agora, se a gente olhar para esses três principais, cidades com mais de 740, transportes com 678 e defesa com 446, quais desses números te preocupam mais, hein, Alan Gani? Olha, com certeza cidades, né? Cidades e transportes, porque a gente está falando de algo que afeta diretamente a vida do cidadão. E aí isso mostra o descontrole das contas públicas. Porque quando que ocorre o contingenciamento, Evandro? De acordo com a regra do novo arcabouço fiscal, a cada 2 meses há uma avaliação. E a partir do momento que o governo vai se distanciando do cumprimento do déficit zero, tem que ter um contingenciamento. Ele vai segurando esse tipo de despesa. E aí há um limite de 25% nas despesas onde ele tem liberdade, chamado de despesas discricionárias. Mas cidades e transportes, porque aí a gente está falando, por exemplo, né, do melhoramento de uma via, a gente está falando de uma verba para, sei lá, melhorar a iluminação de uma cidade e ainda, então isso afeta a vida do cidadão e ainda mais no ano eleitoral, né? E para você, Luiz Felipe Dávila, o que mais te chama a atenção? Olha, o Alan trouxe um ponto importante, mas eu vou dizer por que não me preocupa tanto. Porque, primeiro, o Ministério do Transporte está cheio de boas concessões e PPPs para acontecer. Ou seja, é o único ministério que tem uma visão de mercado no governo. Eu falo que o governo Lula é uma visão anti-mercado. E pelo menos o Ministério dos Transportes tem uma visão pró-mercado. Daí o número de concessões, privatização, parceria público-privada que devem ocorrer nesse setor. Então, na verdade, pode cortar aí, porque o Ministério dos Transportes tem como buscar esse dinheiro, que é justamente essa venda das concessões e dos lances que vão ter, e é a iniciativa privada investindo nesses projetos. E como eles fizeram boas modelagens, é bem capaz que esse seja, aliás, o principal filé mignon do investimento em infraestrutura no país. Vai ocorrer por meio do Ministério dos Transportes, que vem tratando isso com a seriedade e com as leis de mercado. Então, não me preocupa. Cidades, por que pode cortar em cidades? Porque como são essas emendas mais localizadas, o governo acha que os deputados e os senadores vão usar as emendas parlamentares para direcionar essas verbas que serão cortadas. Já que não vai mexer nas emendas parlamentares, e isso é importante, porque o governo não quer criar essa disputa com os parlamentares, o que o governo espera é que, cortando o orçamento do Ministério das Cidades, ele será suplementado por emendas individuais, emendas de bancadas dos parlamentares que suprirão esse corte de despesa. E isso mostra que o governo está, sim, preocupado com o déficit público e que está tentando respeitar as regras que ele próprio criou. Interessante. 4h27 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês, hein? Nas outras plataformas, seguimos aqui nesta sexta-feira de feriado. Fala, Gustavo Segré. Eu tenho uma visão mais crítica, Evandro. Qual? Contingenciar significa bloquear, resguardo, tiro isso do orçamento e deixo aí escondidinho. Para poder alcançar as contas.
Aí eu tiro desse escondido e coloco e começo a gastar. Imagina uma família numerosa com um pai e 38 filhos, um presidente, 38 ministérios, indicando, gente, temos que gastar. Aí, de repente, a gente, lógico, os 38 filhos vão começar a gastar em tudo. Vem o mesmo pai e fala, gastamos muito, então eu vou tirar as tuas férias, eu vou tirar a tua escola, eu vou tirar a investimento e tal coisa. E aí você observa que fica muito claro para o governo essa diferença que o presidente na época não aceitava colocar na pauta, que gasto é gasto, investimento é investimento. Mas por um minuto, imaginemos que não consiga arrecadar mais e esse contingenciamento tem que sair do orçamento. A minha pergunta é, se esses 2,9 bilhões conseguem ser contingenciados e não são utilizados no ano, quer dizer que poderia ter sido evitado o gasto de 2,9 bilhões. Mas e por que foi gasto então? E a outra situação, tivemos recorde absoluto na arrecadação de janeiro, superávit fiscal, 80 bilhões. Aí vem fevereiro, recorde absoluto de arrecadação. Mas como em janeiro o governo falou, cara, tá entrando dinheiro, gasta. Aí em fevereiro que veio, 54 bilhões de déficit. Então não adianta arrecadação. O governo é um governo gastador, que não é um problema de gastar, senão que gasta mal. E aí você tem um déficit de 54 bilhões em um mês e faz um contingenciamento de 2,9. Diminui o gasto público. E quando você diminui o gasto público, junta a família toda e diz, gente, me mostra, o que você vai gastar? Eu vou gastar nisso. Maravilha. Isso é bom? Socialmente é bom? Se economicamente é bom, manda bala. Mas contingenciar, se isso não está atrelado a um equilíbrio na forma de gastar com eficiência, não adianta nada. E, de novo, quando tem uma arrecadação recorde, é para ter mais superávit, não um déficit recorde também. Isso não ajuda. O governo, eu não sei porquê, mas está dando um tiro no próprio pé. Porque se tivesse superávit fiscal com arrecadação recorde, é muito bom. Inclusive, o próprio arcabouço fiscal, e me ajuda, Alan, estabelece que com uma arrecadação maior, ele poderia gastar mais, inclusive. Então, por que não fazer as coisas do jeito certo? É porque está atrelado à arrecadação. 70% da variação da arrecadação. Aproveita isso. Não, como arrecadou mais, é a mesma coisa. Ganhamos mais salário, então vamos continuar gastando. Não, guarda, previdencia algumas coisas. Isso vai ajudar muito o país todo. E na defesa dessa igualdade, da justiça social, muito mais ainda. O pessoal da rádio está voltando já, eu acho que já está quase disponível aí, chegando justamente, né? Pessoal da rádio de volta, muito bom contar com a companhia de vocês. Estamos discutindo aqui o contingenciamento, né, de verbas públicas em alguns dos principais ministérios do país, para o governo ficar ali dentro dos limites que são impostos pelo arcabouço fiscal. Fábio Piperno, o Gustavo Segré traz uma análise interessante. Ele diz, não adianta fazer esse contingenciamento só para se alinhar a uma regra se o governo não faz a, entre aspas, lição de casa, propondo um corte de gastos maior, ou propondo um equilíbrio das contas como um todo, que seria um ataque mais profundo desse problema. Você concorda com ele? Claro que tem que haver um ataque profundo, mas também, veja, no caso, por exemplo, desse contingenciamento, primeiro que ele é um bom sinal. Você vai deixar de gastar. E veja, não é um grande corte. A gente está falando de 2,9 bilhões. Imagina se isso acontecesse, se isso se repetir a cada dois meses. Se isso acontecer a cada 2 meses, isso vai dar até o final do ano menos de 18 bilhões de reais. 18 bilhões de reais dá 0,1 um pouquinho do orçamento. Então, ainda a gente não está falando em nenhuma facada profunda. A gente está falando em cortes até periféricos. O Dávila citou 2 partes que, por exemplo, resistiriam a esses cortes. Eu até cito aí aeroportos, que também vai ter aí concessões. O ministro estava falando disso aí na segunda-feira. Enfim, tem algumas áreas em que é possível, inclusive esse remanejamento corta. E depois, já que os parlamentares vão indicar um monte de emenda mesmo, essas emendas, de alguma forma, vão acabar suprindo alguns cortes que o governo propôs. Agora, veja, eu falei muito sobre que não havia motivo algum para euforia com aquele superávit de janeiro, nem com o excesso de arrecadação de fevereiro, porque também o governo faz alguns movimentos nas contas
que ainda não nos permite a entender como é que vai ser o ano de 2024 do ponto de vista fiscal só por conta desses 2 meses. Vou dar 2 exemplos muito breves. O primeiro, eu falei sobre antecipação de precatórios, eu falei até em 7,5, não, anteciparam 30 bilhões em pagamento de precatórios. Isso é um bom sinal, paga mais agora. Então, é óbvio que isso impacta negativamente esse resultado imediato, mas lá na frente isso abre uma folga, porque o caixa do governo vai desembolsar menos com juros. Outra coisa que vai gerar lá na frente um aumento de arrecadação que não entrou agora é a questão dos dividendos da Petrobras, que ficaram para o segundo semestre por conta de todo esse movimento que fizeram aí. Então, ainda é muito prematuro a gente pegar esses 2 meses, falar, bom, esses 2 meses já mostram, já apontam claramente o que vai ser o ano todo do ponto de vista fiscal. Porque tem muita coisa irregular ainda para acontecer. Você acha prematuro, Gani? Eu não acho prematuro, não, Piperno. Sabe por quê? Porque mesmo tirando o pagamento dos precatórios da conta, a gente está falando de um déficit de 29 bi daí. Vai de 59 menos 30, 29. Então, é alto, é bastante alto. Segundo ponto. Quase que você mandou um alto para cá. Caramba. Pra cacete. Pra caramba. Agora, o Piperno, tem um outro ponto. Houve um aumento das despesas permanentes. Aí que me preocupa. É isso. Você também, Dávila? É isso. Não, é o que a gente sempre fala aqui. O aumento que foi dado ao gasto público, principalmente funcionalismo, previdência... isso tem um enorme impacto fiscal. Aliás, parte desses 20 bi do estouro é só Previdência, é só a conta da Previdência. Não estamos nem falando dos outros. Então, a gente tem que parar de olhar só uma linha, como o Pedro estava fazendo, só da receita. Tem que olhar a despesa. E essa despesa, que é o gasto corrente, é assustador no governo. Ela só cresce. E ela crescendo vai pressionar a taxa de juros. Então, eu vejo com muita preocupação, e aí voltando ao ponto do Segré, se o governo não enfrentar o corte de gasto, de despesa pública, não tem como equilibrar as contas públicas, não tem como. Essa questão fiscal é uma bola de neve que vai crescer mês a mês, porque o acúmulo dessas despesas correntes é totalmente inviável. Ela é muito maior do que o crescimento econômico. A gente está falando que as despesas aí correntes, só com isso aí vai custar mais de 4%, e a economia vai crescer 1,6% ou 2%. Então, é o dobro do que vai crescer. Não tem como fechar a conta. Então, é um pesadelo fiscal que nós temos por causa do baixo crescimento e despesas crescendo muito acima da inflação.